Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos professores, do professor Sidney, né, que está com alguns problemas técnicos hoje, do professor Giovanni aqui, que vão estar trabalhando com a gente aqui nessa live de hoje, falando sobre um tema que para a gente é muito, muito relevante, né, que é a elaboração de projetos para a Feira de Ciências, já que esse Instagram é um Instagram de uma feira de ciências, que tem a aspiração de ser uma feira estadual, né? E eles vão estar falando isso dentro da perspectiva CTSA, né? Que é um assunto que muita gente já ouviu falar, que conhece, né? Mas hoje eles vão trazer esse tema para a gente em profundidade. E então, em nome da equipe, né, da equipe da feira, Gêneros de Multigêneros, eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de vocês. Lembrando que nesse mês de setembro a gente vai estar promovendo lives aqui no Instagram todas as terças-feiras, às 15 horas, né? E a gente vai estar divulgando essas lives em todos os canais possíveis, semanalmente. A gente não tem uma agenda fechada ainda, a gente vai fechando semana a semana. E, né, primeiramente, agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Giovanni, para que ele se apresente, né? E a gente comece finalmente a nossa live aqui. O professor Sidney deu o sinal aqui para você tocar, já que ele está com esses problemas, é uma pena, mas essas coisas acontecem e é natural quando a gente faz transmissão ao vivo, né? Mas muito obrigado, professor Giovanni, a palavra é sua, para que você se apresentasse para o pessoal que está nos seguindo. Ok, Rafael, obrigado, ok? Bom, gente, boa tarde, né? Boa tarde aos colegas aí, professores, orientadores, né? Nossos alunos também, há alguns, né? Eu queria, primeiramente, Rafael, pelo convite, tá bom, Rafael? Fico muito feliz de poder participar. Quando a gente fez a pré-reunião para esse encontro, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né? Como é importante a gente que teve a oportunidade de ter formação superior aí, pública e gratuita, né? Sempre estar atento para esse retorno, né? Para a sociedade através da nossa participação, não é isso, Rafael? Exato. Vou me apresentar um pouco, meu nome é Giovanni Zanetti Neto, né? E a ideia é que essa live fosse realizada por mim e pelo professor Sidney Quezada, né? Nós somos professores do IFES, né? E atuamos no mestrado profissional em ensino de ciências e matemática, né? Na verdade, o programa, né? Programa de pós-graduação profissional em ensino de ciências e matemática, porque agora a gente vai ter o doutorado também, né? Hoje esse curso está situado no IFES do campus de Vila Velha, né? Onde a gente desenvolve nossas atividades. Bom, Rafael, a proposta então seria trabalhar um pouco sobre a elaboração dos projetos para a Feira de Ciências, não é isso? Exato. E elaborar projetos dentro de uma feira de ciências, né, numa proposta CTSA. E aí eu acho que vem a pergunta básica que todo mundo deve fazer quando ouve falar do tema, né? O que seria, né, uma abordagem CTSA? Essa abordagem CTSA, né? CTS, CTSA, ela, assim, são as iniciais de ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, o primeiro movimento, a primeira elaboração teórica sobre esse conceito nasceu com esse nome. Posteriormente, esse nome, Rafael, ele foi ampliado, né? E acrescentaram o A de ambiente, né? Então, Sim, é ciência, tecnologia e sociedade. Mas geralmente as pessoas falam assim, CTS barra CTSA, né? Que foi uma ampliação no momento posterior, né? Essa que é a ideia geral. E aí, Rafael, já que você perguntou, né? É interessante uhum, uma coisa. Essa abordagem, essa forma de entender a relação entre ciência e tecnologia, né? Ela não nasce na escola, não nasce na educação, né? Esse movimento, por assim dizer, né, essa forma de compreender a relação entre essas questões, ela vai nascer lá nos Estados Unidos aí por volta dos anos 60, exatamente fruto de observações, né, das pessoas sobre questões relacionadas ao ambiente, né? Então, sim, tem um famoso da Carson, né, chamada Primavera Silenciosa, né, onde ela, como bióloga, ambientalista, começa a perceber que há um silenciamento, né, daqueles animais que sempre conviviam na fazenda dela, na floresta dela, né? E ela foi perceber que isso tinha uma relação com o uso de agrotóxicos, né? E a partir uhum, de uma série de estudos, uma série de proposições relativas à reflexão entre ciência, né, a tecnologia aplicada e os resultados sociais e ambientais dessa questão. É mais ou menos nesse espectro aí.
Interessante, porque eu não, eu já ouvi, já tive acesso ao tema, mas não conheço o tema a fundo, como você, como o Sidney. E para mim, esse tema ou essa abordagem, ela teria surgido na educação ou no ensino de ciências, e você está falando justamente que não foi, né? Foi apartado do que a gente entende como ensino de ciências e como educação, né? Muito interessante. E como que essa abordagem CTSA ela pode ser integrada ou utilizada dentro do ensino de ciências, né? Como que se integra isso, já que a princípio ela não surgiu dentro da escola ou dentro das universidades? Como que é feita essa integração entre esses dois campos, assim, a abordagem e o ensino de ciências em geral? Então, essa pergunta é interessante, né? Mas aí, continuando a reflexão, Rafael, é o seguinte, as ideias, né, elas não nascem sempre num lugar único, né? Então, na verdade, a década de 60 foi um movimento onde no mundo todo, né, essas reflexões começaram a acontecer. Esse nome CTS, ele foi associado àquele movimento específico daquele contexto. Mas, por exemplo, Uhum. a gente, década de 60 também, é a época em que o Paulo Freire desenvolveu seus trabalhos. Na verdade, um pouco anterior, né? Ele sai do país em 64 com a instalação do regime militar. Mas o próprio Paulo Freire trabalha nessa perspectiva também, né? Dos temas, né? Dos temas de trabalho, Sim, as perspectivas temáticas, né? Então, quando ele trabalha as questões, também isso dialoga com o que é a questão do CTS e CTSA. Tanto que hoje em dia, né, o Sidney depois vai poder falar com mais profundidade, o CTS, CTSA tem várias vertentes também, né? Tem uma vertente que sim, se aproxima mais do debate da tecnologia, mas tem uma vertente que se aproxima mais dessa perspectiva que já era defendida por Freire aqui no Brasil, ok? Então, entendo. o CTS com esse nome não estava na escola, não nasceu na escola. Mas na escola, de forma geral, já existiam essas propostas, né? Mas então, aí como é que a gente pode, como é que isso chega na escola, né? Exatamente quando se começa a pensar, Rafael, uma outra perspectiva para o ensino de ciências, né? A gente, tradicionalmente, né, tem uma perspectiva para o ensino de ciências calcada no conteúdo, né? Então, é a transmissão Sim, pelo conteúdo. Mas espera aí, né? Vamos refletir um pouco sobre esse conteúdo, né? Então você pode explicar um conteúdo dissociado do seu contexto histórico, de onde ele surgiu? Não pode, né? Então, aham, né? Eu vi o Laércio aí, lembrei de uma aula de física que eu tive lá na UFES, né? Que é sim, queda livre, né? Queda de livre em objetos e movimentos, né? E o exemplo clássico que o pessoal usava é uma bomba caindo de um avião, né? Acho que exato, todo mundo já fez esse exemplo na vida. E o professor sim, questionou, falou, olha, mas dizem que físico só lança bomba, né? Existe um outro contexto também para esse lançamento. Aí ele deu um outro exemplo lá. Então é exatamente isso. Na verdade, ele questionou, né? Porque a gente apresenta aos nossos alunos, né? Com uma certa naturalidade que aviões joguem bombas às pessoas. sim, Então, isso entendo. é um exemplo de como que isso chega na educação. Mas, assim, mais contemporaneamente, né, agora no século XXI, né, a gente já tem, assim, no ensino de ciência, uma perspectiva mais, assim, que transcende essa proposta, né? Por um lado, a gente Sim, fala da tecnologia, né? Ensinar o conteúdo ligado à tecnologia, né, Rafael? Mas, por outro lado, também aham, a reflexão através da perspectiva social e ambiental, né? Então, por exemplo, quando a gente ensina sobre geração de energia elétrica, né? Cada forma sim, elétrica tem um histórico político que foi criada, né? E cada uma delas tem diferentes impactos sociais, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode trazer. Então, por exemplo, modernamente, né, as pessoas que têm trabalhado com ensino de ciência de forma geral têm se atentado para essa perspectiva, né? Apesar de que sim, conta também, né, trabalhos que são muito assim objetivos e voltados só para o conteúdo, mas que são importantes também, Rafael, vamos colocar isso, sim, claro. né? É assim, em nenhum momento, gente, a gente coloca que o conteúdo não é importante, né? O Paulo Freire já falava isso, né? Que ele era acusado de não dar importância para o conteúdo, né? Mas muito pelo Sim, o conteúdo ele falava, precisamos todos nós, né? A questão é não tratar o conteúdo pelo conteúdo, tá? Então, Rafael, eu penso assim que é uma pergunta que não é fácil de responder, né? Mas eu penso que essa proposta CTSA, ela vem chegando pela escola através dos programas de pós-graduação e das pesquisas que eles têm feito.
sim. Eu acho interessante sua fala, porque no seguinte sentido, quando você fala, você tem, a princípio, a escola com conteúdo bem estanque, em certos aspectos, não é geral, né? Não é uma coisa geral, tem muita gente que faz trabalhos muito interessantes que não são conteudistas. E você tem a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. E parece que isso, às vezes, dentro da escola, a gente não reflete muito sobre essas coisas, como você falou, a gente acha natural que aviões joguem bomba, que você comece a trabalhar na física, por exemplo, em cima de projéteis, falando para o aluno assim, imagine uma guerra que você tenha um canhão e ele vai lançar uma granada a 45 graus, né? De onde vem essa reflexão do que tipo de sociedade a gente está construindo, quando a gente dentro da escola naturaliza esses tipos de exemplos. Muito interessante, eu acho que é importante essa reflexão, que a gente faça ela sempre dentro da escola, sobre o conteúdo e o contexto, né, de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Interessante. E como que a gente pode pensar, né, na elaboração de projetos científicos dentro desse contexto do CTSA? Né? Como que isso se dá dentro desse contexto? Então, Rafael, tem várias formas de se fazer isso, né? Em diferentes graus de profundidade, assim, né? Por exemplo, se for um projeto, você fez uma pergunta específica para o projeto escolar, né? Mas, por exemplo, Sim, trabalhando no ensino médio ou com uma turma de nível superior, né? Por exemplo, você pode estar trabalhando com engenharia, uma disciplina, um curso de engenharia ambiental, que dialoga sim, com a ciência e com o ambiente. Mas você pode estar trabalhando no Fundamental 1 ou no Fundamental 2 no ensino médio, né? Então, sim, então, né, Rafael, eu penso que a gente pensar, determinar o que nível educacional a gente está trabalhando e ver até onde a gente pode ir, tá? Agora, a segunda questão é você ter um tema de trabalho, né? Isso que é uma sim, característica do CTSA na educação. Você trabalha a partir de temas, né? E os temas são esses: poluição, meio ambiente, degradação ambiental, geração de energia elétrica, uso da água, né? A questão do lixo, são essas questões que têm um impacto na nossa vida aqui, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo como é que poderia ser um projeto, né? Você podia trabalhar, por exemplo, no ensino fundamental 2 mesmo, com a construção de um aquecedor solar de água com garrafa PET, tá? sim, Como exemplo, né? Então, por exemplo, qual é o conteúdo associado a isso? Termodinâmica, trocas de calor, né? Tipos de material, sim. corrente, Radiação, radiação. Então, essa é a parte de conteúdo. Aí você constrói lá o sim, aquecedor de garrafa PET, né? Na questão da tecnologia, você pode ver que esse é um produto comercial, né? Você compra aquecedores solares, né? Então, você pode analisar uhum, de um para o outro, porque que um tem eficiência maior e menor, né? E fazer todo esse debate, né? Na questão do ambiente, Rafael, eu penso que você podia, com essa questão do aquecedor solar, por exemplo, dialogar sobre as questões relacionadas à geração de energia, porque na verdade é uma energia limpa, né? sim, sim, A água é energia limpa e sem custo, né? Então basta você instalar o aquecedor lá e ter acesso à energia. Ao passo que se você usa outras matrizes, né, você vai estar sempre gerando poluição. A matriz brasileira ainda é muito limpa, né? Porque ela é baseada, sim, acho que hoje é 80% de hidrelétrica, né? E agora tem sido acrescida das matrizes eólicas, né? E da solar. sim. Mas tem países que é quase tudo ou termonuclear ou a carvão, né? Então, gás, Carvão, gera muita energia. Mas só deixando sim. registrado, né, Rafael, que usina hidroelétrica ela não gera poluição, mas ela tem muito impacto ambiental por causa dos lagos, né? Então também tem um debate. E por último, Exato, eu pensando aqui, então, por exemplo, uma proposta de trazer isso bem para a realidade da escola, né? É o seguinte, né? Eu costumo brincar sempre dizendo que aqui no Espírito Santo, a gente gastar energia elétrica para esquentar água é mais ou menos como o esquimó comprar uma geladeira. inútil, né? Porque, veja bem, usando o termo aí não no contexto da física, mas no contexto cotidiano, conceito cotidiano, o esquimó ele tem todo o frio que ele precisa, né? Para poder Sim, esquentar os alimentos. E a gente tem todo o calor que a gente precisa para esquentar a água, né? E o que sim, gasta energia na casa da gente é exatamente o chuveiro elétrico, né? Porque as outras coisas eletrônicas gastam cada vez mais, mas o chuveiro gasta as outras coisas gastam cada vez menos. chuveiro
gasta cada vez mais. Então, isso é um debate sociopolítico, né? De por que sim, tem, por exemplo, acesso a mais uma divulgação, né? E incentiva as pessoas a usar aquecedor solar de água, que é relativamente barato, né? E você ainda pode construir alternativas, né? E então você não precisa gastar dinheiro todo com energia. Veja bem que um conceito nosso lá da física, né? Troca de calor, você pode explorar sim, aspectos assim. sim. Essa seria, Interessante. né? Eu estava pensando aqui sobre o aquecedor solar. A gente ainda usa chuveiro com resistência elétrica, assim, totalmente no Brasil, sendo que a maior parte do país é tropical, né? E se a gente tivesse um pouquinho mais de cultura do uso da energia limpa, talvez isso não seria, não sei se é um problema, mas pelo menos é um problema econômico para grandes famílias, que muitas vezes as contas ficam caras justamente por causa das resistências que tem em casa, né? Chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, esse não tem como, né? Não sei se você usa o ferro a brasa, que não é muito confortável hoje em dia, mas é uma boa reflexão. E aí a gente começa a entender melhor, então, como que a gente pode trabalhar com CTSA, né, dentro do contexto escolar. De certa forma, o contexto escolar ele é ainda um pouco ou muito conteudista, e a gente tem a sociedade sempre ali permeando essas questões, essas reflexões, que precisa desse conteúdo, como você falou, é importante. Precisa desses conteúdos para a gente poder desenvolver, né, a ciência, desenvolver a tecnologia, o ambiente. Então, assim, quer dizer então que o CTSA ele já tem temas pré-estabelecidos, vamos dizer assim, dentro do seu escopo de conhecimento? Sim, bom, vou fazer só uma análise oposta, né? Se você pegar numa perspectiva mais freiriana, né, Uhum. não estão dados a priori. Então, por exemplo, né, você vai pegar o professor nosso aqui que está participando da live e vai fazer o projeto, né? Então, ele, de certa Sim, forma, vai interagir com os alunos dele, né? E tentar levantar quais são os problemas relevantes na escola ou na comunidade, né? E tentar trabalhar a partir desse. Então, aí o tema não é dado, né? Mas sim, numa outra linha de pensamento, por assim dizer, você já tem temas clássicos, né? Que você pode ir lá abordar, partir diretamente do tema que já está colocado, né? Obviamente, sim. fazendo fazendo uma aproximação para a sua realidade, assim, né? Então, então, quando a gente fala de CTS, CTSA, né, Rafael, é porque são várias perspectivas diferentes, né? Então, Ok, acho que tivemos algum probleminha na sua conexão, deu uma travada. Tá me ouvindo bem, Giovanni? voltou agora, melhorou? Melhorou, agora estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Ok? Ouvindo. Ok, ok. Voltamos. Então, assim, eu sei que você já citou alguns exemplos, assim, deu um ou dois exemplos, que é sendo aquecedor de água. Então, projetos escolares, você poderia citar um pouco mais de exemplos, assim, dentro dessa perspectiva CTSA, sobre como trabalhar com esses projetos? Me ouvindo, Giovanni? Claro. Então, eu estou escutando. Ok, tá ok aqui pra gente também, você. Tá bom. Então, por exemplo, pode ser vários, assim, né? Por exemplo, um projeto ligado à escola mesmo, né? Questão relacionada Sim, à arquitetura e, por exemplo, conforto térmico, né? Porque sim, a gente usa muita área envidraçada, né? Que é uma solução muito usada pelas pessoas de lugares frios, né? Para poder entrar muita incidência solar e aquecer o ambiente, né? Mas será que isso é mais adequado para a gente? Por exemplo, tem uma coisa na arquitetura que se usa muito, que é aquele brise, né, na janela. O brise é tipo aquela veneziana grande, né, com as aletas grandes, sim. janelas assim. É muito comum nas obras do Niemeyer, tem muito, né? Então, aquilo Aham, protege o ambiente de uma incidência direta, né? E, além do mais, resolve o problema de circulação do ar. Então, isso é uma proposta de trabalho também. E aí, por exemplo, a gente pode trabalhar com a questão dos materiais de construção, por exemplo, tratamento de água, que é ótimo, né? Então, esses projetos, uhum, Rafael, são projetos que você consegue fazer tipo uma maquete ou um protótipo, entendeu? Em pequena escala, para poder apresentar isso para a comunidade escolar e para a comunidade. E a partir do protótipo da escala, você levar para as outras questões. Por exemplo, você tem a questão da robótica industrial, né? Que é da mecânica, sim, momento, todas as questões, você consegue trabalhar com modelos de robôs industriais.
Então, você consegue montar um robô com madeira mesmo, né? Acionado por como é que chama? Ampolas, né? Seringas de plástico, Sim, né? E aí você trabalha sim. pressão, né, de transmissão de energia por meio de ar comprimido. E aí você faz todo o paralelo com a questão da industrialização, que passa totalmente pela robótica, né? E aí tem um debate ainda da questão dos empregos, né? Porque a robótica veio promover uma intensa transformação no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, né? E gerou todas as consequências que a gente conhece, tanto positivas quanto negativas, né? Outra questão também que pode ser trabalhado é, por exemplo, construção civil, né? Que é uma coisa próxima da realidade das pessoas, né? A gente Sim, basicamente trabalha com alvenaria, né? De lajota perfurada, aquela lajota vermelhinha, né? Só que existem sim, N outros produtos, né? Por exemplo, existe bloco de concreto celular, que é um bloco levinho, existe estrutura de gesso, painel de gesso, né? Construção em drywall. Então, por exemplo, um trabalho podia ser assim, né? Não sei, o aluno como que mapear diferentes tipos de materiais, né, para construção civil, uhum. materiais, fazer tipo como é que chama, né? Uma tabelinha, né, dizendo Sim, levantamento. por metro quadrado, por metro cúbico, né? E ver quanto que isso impacta, né, por exemplo, na fundação que você tem que fazer. Veja bem, né? No orçamento da obra, né? Poderia ser um trabalho até com a matemática financeira, trazendo a matemática financeira para dentro desse levantamento. E aí você pode trabalhar, por exemplo, com questões relacionadas a características termoacústicas dos materiais, né? Que esquenta mais, que esquenta. Sim, E aí você vai fazendo todo o trabalho por aí. Mas eu vou usar uma palavra que você usou para se referir à questão da energia solar, né? Para esquentar água, que é uma questão, aham, né? É muito interessante, Rafael, você ter usado essa palavra, porque é exatamente isso, né? É você, por exemplo, através da ciência que é ensinado na escola, a gente quer formar pessoas que possuam cultura científica, tecnológica, capaz de tomar decisões, né? Essa é um dos sim, do CTS, CTSA, né? Que a pessoa saiba que, por exemplo, se ela, dando um exemplo bem simples, né? Sair com uma camisa preta num dia de sol, né? É diferente, é terrível. né? São coisas que são diferentes, né? E, por exemplo, tem uma coisa que chama muito minha atenção aqui, né? A gente usa muito prédio, você vê na construção, que são todos de vidro, né? A fachada de vidro de cima e embaixo, né? Aquilo Sim, reflete o calor que é uma beleza. estufa, né? É exatamente o princípio Exato. de ter produtos usando energia solar, né? Então, por questionar, esse é o melhor modelo de construção civil para a gente, né? Você não podia usar um modelo que tem Sim, alternativas, brises, né? Outros motivos. Porque quando você faz isso, você gasta na energia elétrica do ar-condicionado, né? Então, são essas séries de questões que a gente pode trabalhar. E quando você trouxe a questão da matemática financeira, né, Rafael, ela está em tudo, né? sim. A história, custo, um valor, né? E é exatamente esse trabalho que você tem que fazer. Voltando novamente lá ao exemplo do aquecedor solar de água, né? Você faz uma continha e rapidamente você prova para a pessoa que vale a pena comprar um aquecedor solar. Exato. A gente não tem uma cultura no sentido de usar a ciência para tocar a nossa vida cotidiana. A gente acha que é uma coisa totalmente distante, esse conhecimento da escola, da nossa vida cotidiana. E o trabalho da escola muito passa por isso, de trabalhar com os alunos justamente esse conhecimento crítico, né, que é a palavra que todo mundo usa, um conhecimento mais crítico, mais opinativo em cima dessas coisas e ver que a ciência está muito, muito relacionada com o nosso dia a dia, né? É, então, eu acho interessante essa perspectiva que você tá trazendo, porque é uma das perguntas que mais acontece no ensino médio, até eu e Laércio fizemos uma live brincando com isso, né? É dos alunos perguntando em sala de aula, onde eu vou usar isso na minha vida, professor? Eu falo, olha, você vai usar isso o tempo todo. Talvez você só não tenha maturidade ou conhecimento crítico para perceber essas coisas todas. E eu sempre brinco com eles, né, que eu falo o seguinte, olha, você vai usar isso aqui na minha prova. A minha prova faz parte da sua vida, então presta atenção. A gente brinca e depois fala todo esse outro discurso, né? O conhecimento está em tudo, o conhecimento ele tem que ser crítico também, ele tem que ser perceptível no seu dia a dia, e isso é um trabalho da escola também. Agora, Giovanni, assim, como você está sabendo, né, a gente já conversou algumas vezes aqui nesses 2 meses para trás, a gente está promovendo essa feira de ciências
e ela, devido à pandemia da Covid-19, ela está sendo no formato inédito, né, totalmente online, né, com produções de vídeos e resumos dos vídeos para exposição no canal no YouTube. Dentro dessa proposta que nós estamos trazendo, você vê possibilidade de trabalhar projetos CTSA nessa perspectiva, ou nesse formato, não é nem perspectiva, né, nesse formato de feira online, que é um formato que ainda está em construção, né, devido a essa questão emergencial sanitária nossa? Sim, Rafael, assim, tem toda a condição, né? Porque essa pergunta eu penso assim, né? Projetos escolares, né, colegas, né, professores, né? Eles têm uma dimensão material e uma dimensão imaterial, não é isso, Rafael, né? Então, a material Uhum. protótipo, a garrafa PET, vai ser um mecanismo de robótica, vai ser um simulador, né? Vai ser um pequeno sistema que reproduza eletronicamente alguma situação do mundo real. Essa é a parte material, né? A parte imaterial é que o professor e os seus alunos, né, que elaboram o projeto, vão ter que pensar antes, né? É engraçado que para o público, né, às vezes nem sempre você consegue o tempo todo estar falando que o objetivo é esse, né? Então, assim, às vezes até ter o termo CTS ou CTSA não vai fazer muita diferença para o projeto, né? O que importa, assim, é se Sim. as questões foram abordadas ali foram abordadas na hora de pensar o trabalho, né? Isso que eu acho importante. Uhum. E pensando, Rafael, nessa questão da elaboração do projeto, porque o tema era esse, né? Elaborando projetos, né? Na perspectiva, Sim, né? É que antes de ter o CTSA na história, você tem um projeto de ciências, não é isso? Antes de tudo. sim, O CTSA é a exato. parte imaterial, né? Pela qual você vai se orientar para fazer aquele trabalho, né? Então, aí, a gente, eu penso, é uma opinião, né? A gente não pode esquecer da parte científica, né? Porque, de uma forma, de qualquer forma, né? Esse trabalho escolar não deixa de ser uma primeira apresentação para o estudante que está fazendo o projeto, né? Do mundo da ciência. Não sei como é que você vê, Rafael, e seus colegas, Eu né? vejo parecido. Acho que eu vejo como o início de uma iniciação científica sempre, quando eu trabalho com projetos de ciências no ensino fundamental, básico, no caso, né? É o início de uma iniciação científica. Então, o que acontece? A questão básica da ciência, né, que é relacionada a você ter uma observação, ter um problema de pesquisa, levantar hipóteses, testar, né, e depois apresentar Uhum. presente, ok? Ainda que seja muito incipiente, né? Por isso que, por exemplo, que eu estava vendo as fotos do Instagram e tinha o Vedigal, né? O diagrama lá, né? Sim, Várias fotos lá, né? Então, isso é uma forma de você abordar um problema, né? Então, você tem sim. um foco, assim, tendo bastante cuidado na parte metodológica, né? Então, você fazer essa articulação entre o pensar e o fazer, né? Isso casa completamente Exato. a perspectiva científica, né? Com métodos científicos. Então, essa dimensão não pode estar ausente, né? E aí, Rafael, isso ainda que de forma incipiente, ainda que seja um aluno de ensino fundamental. Então, né, professores, eu penso assim, né, que a ideia é assim, na medida da compreensão dos alunos, né, da idade deles, já apresentar essas questões, né? O CTSA, Sim. ele entra não depois, né, assim, um pensamento cíclico, obviamente, né? Ele vai Sim. entrar nesse trazendo os grandes temas, é onde você vai trabalhar. Porque hoje, né, eu acho que a desafio para a escola e para o século Rafael, que é ao mesmo tempo transcender o conteúdo pelo conteúdo, né? Mas em mais de uma Sim. direção. Assim, não é nem para o lado só da tecnologia, mas também ensinar a tecnologia, mas também não ir nem só para o lado de uma análise crítica sem fundamento, né? Matemático científico, né? Tanto que tem gente que defende, né, uma alfabetização científica e matemática, né? Porque se no final da Sim. história vai fazer umas continhas, né? Isso acaba perdendo um pouco da potência, né? Então tudo tem que ser. Uhum. Mas obviamente, né, Rafael, eu penso que depende do nível escolar de quem está fazendo o projeto, né? À medida que você sobe, né, o nível escolar, a matemática, a ciência vai ficar mais presente. Mas obviamente que para o ensino fundamental ou às vezes até para o ensino médio,
de repente, as questões de debate são mais relevantes, assim, né? Entendo. Porque a gente tem que, acho que a primeira premissa básica é a gente respeitar a modalidade de ensino a qual qual o aluno está inserido. Mas a gente não pode perder de vista o método científico, né? E aí você citou, estava observando o Instagram, a gente trouxe o Bedugal para a feira como um dos quesitos para submissão de trabalhos, justamente para a gente tentar orientar os professores nessa questão da organização do método científico e com o CTSA, né, ele meio que permeia o método científico com temas, com ponderações, com reflexões, e a gente não pode perder de vista essa reflexão nossa do conteúdo, do método científico, mas também com a ciência, com a tecnologia, com a sociedade. Eu acho que tudo isso é uma coisa só, que para a gente ensinar, a gente divide em caixinhas, né, para ficar mais fácil de ensinar muitas vezes, mas eu acho que tudo isso é uma coisa só, né? E que a gente tem que ter também maturidade, aí é importante da gente se iniciar cientificamente, fazer os projetos, né? Porque a gente tem que aprender a pensar cientificamente, né? No momento tão complexo que a gente vive hoje, no mundo atual, que a ciência é questionada em tudo quanto é lugares não científicos, a gente tem que dar mais ciência para as pessoas, né? O remédio para o não cientificismo é ciência, né? E eu acho que a educação, a ciência, ela é a nossa ferramenta básica, né? As universidades, as escolas públicas, as particulares, são os nossos locos de potência na sociedade. Eu vejo dessa forma, né? Essa é uma opinião pessoal sobre essa questão toda. Giovanni, eu acho que estamos aí com quase uma horinha já de live, o tempo vai passando rápido, né? A gente nem percebe. Você queria dar uma palavra final? Eu quero novamente agradecer a você e ao Sidney, apesar do Sidney não ter participado aqui da nossa live por problemas técnicos. Ele fez todo o processo, ele estava com a gente o tempo todo, foi uma pena, né? E agradecer muito o nosso debate aqui, com a participação dele. Mas essas coisas acontecem, né? Transmissão ao vivo é assim. E passo para você fazer as considerações finais e a gente poder encerrar aqui a nossa transmissão. Tá. Só antes de terminar, Rafael, em relação à pergunta anterior, né? Porque como vai ser com vídeo, Sim. gravado, eu penso assim que para a produção do vídeo, esses aspectos métodos científicos são importantes, né? No vídeo vai ter que ficar claro qual é o objetivo, qual foi a metodologia, Sim. dados. Então, o vídeo, como a pessoa não vai poder ver a maquete, o protótipo, o experimento para perguntar, o vídeo tem que apresentar essas questões, né? Sim. Tem, obviamente, das questões ligadas aí ao CTS, CTSA, se for essa abordagem que a pessoa for utilizar. Mas então, Rafael, eu vou encerrar aqui minha participação. Só para complementar, eu acho que o grande trabalho aqui dos professores que estão se dispondo a trabalhar com os alunos dos projetos é justamente essa orientação, né? Essa roteirização do vídeo, a saber exatamente o que falar, quando falar, ou seja, é meio que um trabalho hoje, apesar desse momento emergencial, é meio que um trabalho de roteirizar, né, a construção desse vídeo dentro dessas coisas todas que nós trabalhamos aqui e discutimos aqui. Exatamente, né? Então, nessa situação, nesse contexto, né, eu penso assim, o método científico, né, as etapas, os aspectos, eles servem para roteirizar o vídeo, né? E depois você tenta trazer essa parte, né, o que fundamentou, quais são as discussões que podem ser feitas, né? E para As essa parte... reflexões que aquele vídeo, as reflexões que podem ser trazidas daquele experimento, do vídeo. Exatamente. E para isso o CTSA é assim, muito potente, tá? Muito potente. Porque ele traz feito o problema, né? E traz a tecnologia, a sociedade para o que ele vive no dia a dia. Exato. Então é isso, né, Giovanni? Você quer fazer as considerações finais para a gente poder encerrar? Agradeço a você, os colegas aí, né? O Sidney, né? O Laércio, os colegas e professores, tá? E estou à disposição, tá, Rafael? Se você precisar de uma outra questão, né? Inclusive, gente, assim, não só o Rafael, mas quem está ouvindo também, né? Que qualquer questão nos procure, né? Do CIMAT, no IFES, né? Porque a gente vai ficar muito feliz de trabalhar em projetos, ações, né? E no final da história, a gente gostaria muito que essa feira um dia também pudesse ter uma perna, né? No IFES, a gente pode procurar um campus do IFES para poder fazer pelo menos uma mostra da feira, levar seus alunos lá, né? E fazer esse diálogo interessante.
Eu acho que esse é um dos nossos hoje, um dos nossos grandes objetivos hoje é institucionalizar cada vez mais a feira, né? A gente começou o ano passado, ela teve caráter municipal. Esse ano a gente está migrando ela meio que para estadual ainda, pensando ainda com o rótulo de municipal, mas como das dificuldades vamos às oportunidades, né? Esse formato de pandemia permitiu para a gente poder abrir o formato de vídeos, permitiu para a gente abrir para outras cidades. E eu acho que é um primeiro passo nessa direção de que a gente vá, de certa forma, se aproximar do IFES, né? Para a gente poder ou fazer uma feira presencial quando for possível lá no campus do IFES, ou para a gente fazer uma mostra só com os melhores trabalhos das feiras futuras. Eu acho que o caminho começou a ser aberto oficialmente hoje, nessa primeira live de vocês, junto com a gente aqui da feira. Tá? Eu gostaria de agradecer novamente a sua participação, professor Sidney. Nós vamos fazer uma outra live, Sidney. Você vai conseguir entrar, nós vamos conseguir fazer essas discussões todas com você. E agradeço a todo mundo que estava participando aqui, nessa quase uma hora aí de fala nossa, né? Professora Cláudia, professora Fran, o professor Alex, o professor Paulo, vi todo mundo entrando aqui, né? O professor Lucas de Piumas, que está muito com a gente já esse ano. E é isso, tá, gente? Vamos. Tchau, tchau. Vamos encerrar por aqui. Muito boa essa tarde com vocês. Tchau, tchau. Encerrando aqui.